YouTube, fala minha galera do Spotify, fala minha galera 100% focada em aumento de produtividade e performance nos estudos. Mais um grande dia de aula do nosso grande projeto de resolução estratégica de questões. E vamos logo, se você está no YouTube, já se inscreve no canal, já ativa as notificações e já curte essa aula. Afinal de contas, você sabe que todo santo dia, ao meio-dia, nós temos questões novas por aqui. Se você está no Spotify, já segue o podcast do professor Alan e ativa também as notificações, porque além da resolução estratégica diariamente ao meio-dia, no caso do Spotify, às 6h06 da manhã, todo santo dia, nós temos podcasts novos, beleza? Vamos lá, vamos ver o que é que versa a questão de número 16, questão muito bacana, lembrando que todas as questões aí criadas pelo professor Alan Vinícius. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver o que é que nos espera nessa questão de número 16. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Bom, a partir dessa linha, vamos lá trazer para o nosso padrão de resolução. A linha envolve o cenário do método AV4.4. Nessa linha, nós estamos falando da resolução. Vamos lá, resolução estratégica de questões. Fundamental você entender, você enxergar o funcionamento desta resolução estratégica. A partir desta linha de raciocínio, a gente vai ver como é que vem a questão de número 16, mais uma questão aí trazida, criada pelo professor Alan Vinícius. Vamos ver o que é que eu criei nessa questão? Questão muito bacana. Vamos lá. Olha só. Vamos lá. Caso o presidente da República atente contra os direitos políticos, haverá a configuração de crime de responsabilidade. Desta forma, o julgamento será efetuado no Senado Federal e a condenação deverá ser efetuada por, no mínimo, 2/3 dos senadores. Toda vez que a gente pensa em um cenário de uma questão como essa, a gente precisa estabelecer a linha relacionada ao nosso padrão de resolução. O que é isso, professor? Padrão de resolução é você saber exatamente a linha da disciplina, direito constitucional. Você precisa saber o cenário do tema. O tema, nós estamos falando mais uma vez no poder executivo. Assim foi a questão de ontem. Assim como nós temos o cenário das responsabilidades do presidente da República. Mas na questão de ontem, nós falamos sobre as infrações comuns. Na questão de hoje, eu já estou indo para um outro cenário. Eu já estou falando de um outro tipo de infração cometida pelo presidente, que envolve os chamados crimes de responsabilidade. E por que é importante você saber a disciplina, o tema, o subtema? Porque na hora de você raciocinar uma questão, quando você pensa assim, ó, responsabilidades do presidente, puxa, isso é direito constitucional. Então você vai lembrar de quem? Do professor Alan. Você não vai lembrar do professor de português, você não vai lembrar do professor de raciocínio lógico. Então a sua mente, ela estará no hiperfoco naqueles pontos daquela disciplina que poderão ser abordados. É por isso essa metodologia, ela é desenvolvida através do método AV4.4. É um método criado por mim, focado em 4 pilares: planejamento de estudos, organização de estudos, aprendizado eficiente e inteligência emocional. Se você hoje senta para estudar, mas não sabe por qual caminho percorrer, você precisa de uma orientação individual dos seus estudos. Essa orientação individual é justamente para que, a partir das suas características, da sua rotina, da sua forma de efetivamente pensar os conteúdos, você possa desenvolver. Então, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, tá certo? É o 719-9381-1035. Nesse WhatsApp,
Você vai dizer assim, professor, estava na sua aula no YouTube, ou estava na sua aula no Spotify, e eu preciso transformar a minha preparação, eu preciso de ajuda. Então, peça ajuda. Quem quer ir mais longe, vai acompanhado, vai acompanhada. Fechado? Bacana. Então, olha só. Caso o presidente da República atente contra os direitos políticos, haverá configuração do crime de responsabilidade. Essa questão, quando eu falo em configuração do crime de responsabilidade, e esse fator aqui é chave para o esquema que eu vou fazer para você. Você vai anotar assim, ó, como é que eu vou saber se é crime de responsabilidade ou não? Você vai anotar assim, ó, crimes de responsabilidade, identificação. Identificação do que é considerado como um crime de responsabilidade. A partir desta identificação, na sua cabeça vai estar, ou deveria, ou deverá, a partir de agora estar. Crimes de responsabilidade são atos atentatórios à Constituição Federal. Atos atentatórios à Constituição Federal, especialmente contra. Essa é a linha. Atos atentatórios à Constituição Federal, especialmente contra. Quando eu digo esse especialmente contra, eu estou dizendo a você que não são os únicos. Então, este rol é um rol exemplificativo. Olha como é bacana você ser orientado, você ser orientada no processo efetivamente de preparação. Rol exemplificativo. Então, quando eu falo desses atos atentatórios à Constituição, o que é que nós temos? Então, especialmente contra, especificamente, o que é que a gente vai pensar? A gente vai pensar especialmente contra a existência da União, a existência da União, especialmente contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do poder judiciário, do Ministério Público, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da federação. Bacana, professor. Atentar contra, opa, olha da questão, o exercício dos direitos, opa, políticos, individuais e sociais. Note que é exatamente o alvo desta questão, atentar contra o exercício dos direitos políticos. Olha ele aqui. Atentar contra o exercício dos direitos políticos. Então, nós já temos que é um crime de responsabilidade. Atentar contra a segurança interna do país. Atentar contra a probidade, foi nesse, a probidade na administração, foi o caso à época de Fernando Collor. A base de acusação foi essa. Atentar contra a lei orçamentária, no caso da ex-presidente Dilma Rousseff, foi nesse caso, foi no inciso 6. A lei orçamentária, todos aí, gente, nós estamos no artigo 85 da Constituição. Atentar contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Chama atenção ainda, caneta brega, que lei especial estabelecerá normas de processo e julgamento.
normas de processo e julgamento. Competência privativa da União, entendimento de súmula vinculante, hein? Não pode ser via lei estadual, lei municipal, lei distrital, competência privativa da União. Então, isso que eu acabei de falar está no artigo 85 da Constituição. Perfeito. E o quórum para que haja condenação, então a condenação é efetuada pelo Senado Federal. Vamos lá? É efetuada pelo Senado Federal. E qual é o quórum? Quórum já significa, gente, quantidade mínima, então não precisa dizer quórum mínimo. Quórum, 2/3 dos senadores. 2/3 dos senadores. De fato, esta é a linha que está prevista no artigo 52, parágrafo único. Aí nós já não estamos mais no artigo 85, mas sim no artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal. Então, desta forma, o julgamento será efetuado no Senado Federal, ó, no Senado, e a condenação deverá ser efetuada por no mínimo 2/3 dos senadores. Isso é verdadeiríssimo. Então, nessa questão, ó, gabarito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gabarito, ó, certíssimo. Gabarito certo. Não tem para onde correr. Gabarito certo. Está dentro dos ditames constitucionais, tá certo? Então, gabarito da questão de número 16 é um gabarito corretíssimo. Perfeito. Gente, certamente, você que está aqui até este momento é alguém que foi impactado ou impactada por este vídeo. Ou seja, esta aula, de alguma forma, transformou você positivamente. De alguma forma, lhe trouxe para mais próximo ou próxima à aprovação. Então, por isso é importante que você esteja presente diariamente em todas as minhas redes sociais, tá certo? E quando eu falo todas as redes sociais, o primeiro ponto que eu estou falando é que diariamente nós temos o podcast do professor Alan. O podcast ele está disponível todo santo dia às 6h06 da manhã, impreterivelmente às 6h06. Você tem o podcast do professor Alan Vinícius às 6h06 da manhã. E ao meio-dia nós temos já a resolução comentada, especificamente estratégica da questão, como você está vendo aqui. No YouTube, nós temos ao meio-dia também, todo santo dia. Assim como ao longo da semana, nós temos aulas ao vivo. Ah, professor, qual é o dia da semana? No momento em que eu estou gravando esta questão, as aulas estão ocorrendo nas quartas-feiras à tarde, a partir das 14h30, tá certo? E nos sábados pela manhã, às 9 da manhã, tá certo? Então você tem que estar aqui 100% ligado, 100% ligada comigo. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e curte esse vídeo. Se tiver no Spotify, se inscreve no podcast do professor Alan e ativa as notificações. Perfeito? Massa. Além disso, o que é que nós temos? Nós temos aí o WhatsApp do professor Alan. Esse WhatsApp é para você que tem a sensação que os seus estudos não saem do lugar. É para você que senta para estudar, mas como você está iniciando os estudos, esse mundo é muito novo para você, você não sabe o que fazer. Ou de repente você já estuda para concursos, mas tenta, mas não consegue avançar. É porque você precisa de um processo um pouco mais minucioso, um pouco mais detalhado de estudos. E você só consegue este detalhamento, atenção, você só consegue esse detalhamento se você tiver ferramentas. Então, se você quer entender, ou para que eu possa entender um pouco mais da sua jornada, manda mensagem no WhatsApp, esse é o meu WhatsApp, para eu entender um pouco mais sobre o seu perfil estudantil, tá certo? Cada estudante tem uma característica peculiar, então aqui eu não conseguiria trazer uma orientação genérica para servir para qualquer estudante. Não funciona desta forma, tá certo?
Além disso, diariamente nós temos material novo no Telegram. O Telegram é um aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp, mas com muito mais funcionalidades. No Telegram, nós temos questões todo santo dia, questão nova. Que horário, professor? Sempre às 5 da manhã. A primeira sai às 5 horas da manhã, exatamente antes do podcast, viu? 5 da manhã, 9 da manhã, às 13 horas e às 18 horas. A parte comentada, nós temos o primeiro grupo de comentários sai às 7h30, depois nós temos meio-dia, depois nós temos 16 horas e depois nós temos 19 horas, todo santo dia. Você vai encontrar no meu Telegram, como está descrito, é o Telegram do professor Alan Vinícius. Além disso, é importante que você esteja conectado, conectada ao meu Instagram, porque qualquer tipo de novidade, qualquer tipo de notícia sobre concursos públicos, editais a serem publicados, qualquer tipo de ação que eu vá fazer no YouTube, no Spotify, eu vou divulgar no Instagram. Então siga o meu Instagram, é o @prof.alanvinicius, assim como o Instagram do Acerte Concursos, o maior curso de preparação para concursos do estado da Bahia, que é o estado norte. Nordeste. Se você quer efetivamente ter uma preparação diferenciada, efetiva, 100% focada no seu sonho, siga o Acerte, mas também mande mensagem pelo WhatsApp no 719-8424-4057. É isso aí, galera. Hoje resolvemos mais uma grande questão, a questão de número 16. Estamos juntos e amanhã, ao meio-dia, impreterivelmente, nós teremos a questão de número 17. Grande abraço, valeu!